Obrigado por mais uma vez estarmos juntos diante da palavra de Deus para mais uma mensagem do Senhor aos nossos corações. Dando continuidade aqui ao assunto, o tema geral, a última hora, eu quero trazer a partir de agora alguns exemplos de pessoas que viveram a última hora. A diferença que existe de pessoas que aproveitaram bastante o momento da última hora, se prepararam, mas há pessoas que foram desprecavidas e não se prepararam. Portanto, a minha intenção com esses exemplos é que você possa tomar isso como exemplo para a sua vida e ver em que grupo realmente você está. Naquelas que se precaveram, que se preveniram, que se prepararam, ou daquelas que foram descuidadas e tomaram grande prejuízo na vida. Eu quero te conduzir a um texto muito interessante do Velho Testamento, um exemplo brilhante nesse sentido, de Gênesis capítulo 6. Algumas pessoas aproveitaram a oportunidade, enquanto outras perderam a oportunidade. Esse texto é muito claro nesse sentido. Se lembra que nós, na primeira mensagem, falamos sobre as 9 gerações, começando de Adão a Lameque, no capítulo 5 de Gênesis. Lameque, portanto, morrendo, Noé dá continuidade àquelas gerações. E dentro deste assunto nós temos algo muito importante para mostrarmos sobre como Deus tratou com aquelas gerações já na época de Noé. Vamos lá então. O capítulo 6 de Gênesis registra quando Deus fala diretamente a Noé, dizendo que a última hora havia chegado para todos os habitantes da terra daquela época. Olha o capítulo 6, versículo 13. Então disse o Senhor a Noé: o fim de toda carne é vinda perante minha face, porquanto a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Que interessante Deus aqui se revelando ao pregador Noé, ao homem justo, que a Bíblia declara como o único justo naquela geração, simplesmente para dar-lhe um recado, para dar-lhes um aviso. Noé, o fim de toda carne é vinda perante mim. Um detalhe interessante, por que Deus mesmo não veio e falou a todo o povo? Por que Deus não veio e deu aviso ao povo que estava chegando o fim da vida de cada pessoa naquela época, daquelas 9 gerações? Por quê? Não, Deus sempre usou o ser humano para isto. Você vai ler em todo o Velho Testamento os profetas. Profetas eram quem? Pessoas que Deus utilizavam como arautos para trazer o recado dele ao povo. Portanto, ele usava os profetas para ouvir dele a palavra e trazer ao povo a palavra que Deus estava dando ao povo. Muito interessante que no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, Deus deixa claro que nunca fez nada, absolutamente nada, sem que primeiro avisasse o segredo do seu coração aos seus servos, os profetas. Então Deus sempre usou o ser humano para trazer recado ao povo. Se lembra quando Deus tirou o povo do Egito? Deus não chegou lá e gritou ao ouvido do faraó. Não. Ele simplesmente chamou Moisés no deserto, incumbiu Moisés
de ir até o faraó do Egito, falar com ele, e até os sinais que Deus fez para faraó na época, ele autorizou que Moisés os fizesse. Então, isso fica muito claro que Deus sempre utilizou homens para falar aos homens. Por isso que Deus ainda hoje usa o mesmo método, o mesmo meio de avisar ao mundo. Ele disse que o evangelho será pregado a toda a nação para testemunha a todos, depois virá o fim. Mas antes disto, ele disse no capítulo 28 de Mateus que para os seus discípulos, ide e pregai o evangelho. Então ele os chamou, ele os autorizou, os ungiu, quer dizer, transferiu a autoridade para tal, a fim de que saísse e pregasse o evangelho de Deus. Então Deus sempre está usando homens pregadores da palavra dele para falar ao coração dos homens. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5 da sua segunda carta, ele disse que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo no momento da morte dele na cruz e nos encarregou da palavra da reconciliação, de modo que quando nós falamos é como se Deus estivesse falando por nós. É claro que como no tempo dos profetas, também tem que ser agora. Eu não posso falar nada além daquilo que Deus disse. Assim como os profetas não podiam omitir a palavra de Deus nem ir além do que Deus havia dito, também hoje nós, como pregadores, precisamos dizer simplesmente aquilo que Deus disse. É claro que às vezes algumas coisas que Deus disse nos dói muito. A verdade muitas vezes fere. Mas lembremos que o escritor aos Hebreus, escrevendo, ele disse que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta, preparada para discernir os pensamentos e intenções dos corações. Então, sempre que usamos a palavra de Deus, vamos usar momentos bons, gostosos de se ouvir, palavras agradáveis, é o conforto que nos traz a palavra de Deus, mas às vezes há momentos que nos ferem. É a verdade de Deus, mas sempre que Deus nos fere, é para nos curar. Disse o profeta Isaías que ele é quem faz a ferida e ele mesmo é quem cura a ferida. Então Deus cuida de todos os detalhes da nossa vida, mas o ponto-chave aqui é, tirando a dúvida, por que Deus não falou ao povo? Porque ele sempre usou homens para falar ao povo, trazer recado ao povo. Jesus Cristo é chamado de o Filho do Homem, aquele que veio para falar a nós e trazer a maior mensagem de Deus ao mundo, dizendo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu a mim, a vocês, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a verdade que Deus falava naquele momento por Jesus era tão dolorida que Jesus já estava, por assim dizer, profetizando a sua própria morte na cruz do Calvário. O seu sangue derramado na cruz, aquele sangue inocente, que era a única maneira de aplacar a ira de Deus contra os nossos pecados. Portanto, só para deixar aqui bem claro que nessa introdução que Deus está falando com Moisés, com Moisés, melhor dizendo, está falando aqui com Noé, ele está falando como o Senhor que dá recado, ou seja, que dá ordem a um arauto dele para trazer ao povo. Agora você imagina comigo, Noé ter que chegar diante de todo aquele povo e dizer: olha, Deus mandou dizer que o fim da vida de vocês chegou. Chegou a última hora. Não é agradável. Como também não é agradável eu estar aqui falando a você, dizendo que um dia a sua hora vai chegar. E, na verdade, já está determinado. Na mensagem anterior,
vimos que é uma determinação de Deus a morte do homem. É difícil dar um aviso desses, mas é necessário, mais do que necessário, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele tem prazer, tem desejo que o ímpio se converta, que o ímpio se inteire dos seus pecados e volte-se para Deus, confessando, abandonando, endireitando os seus caminhos e produzindo frutos dignos do arrependimento. Esse é o grande desejo de Deus. Portanto, na próxima mensagem, se Deus permitir, vamos ver o desenrolar dessa história. Como foi que Noé continuou avisando e o que aconteceu? Será que aquele povo deu-se por avisado? Quando Noé chegou e disse, Deus está dizendo que o fim de toda a carne é vinda perante ele. Ele vai destruir a terra com tudo que existe. Será que aquele povo temeu? Será que aquele povo se retraiu dos seus pecados? Será que aquele povo acordou naquele momento e tomou uma decisão unânime, recebendo Deus como Senhor, temendo a voz de Deus através de Noé? Bom, isso nós vamos aprender na próxima mensagem, se o Pai do céu permitir que ainda aqui estejamos com vida, se hoje não for a última hora para nós. Deus te abençoe, Deus te guarde, mas eu quero terminar orando. Pai, obrigado por estarmos aqui, Senhor, dando aviso ao povo, avisos da tua palavra, avisos debaixo da autoridade e autorização do Senhor. Que essa palavra, Deus, seja ouvida, seja temida, seja recebida e vivida por aqueles que me assistem. Abençoa as suas vidas, abençoa as suas famílias, guarda, ó Deus, os nossos irmãos e amigos neste dia, dando-lhes, ó Deus, a sabedoria para vivermos a última hora. Oramos com gratidão no nosso coração, no nome precioso de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Muito obrigado. Até a próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir.